Já, e agora tendo os avisos e tudo que estamos a Ok, começar a já está, gravação. já está. Boa. Acho que já está. Já vê alguma coisa? Já está a gravar, sim, senhora. Já está Boa, tudo bem. muito bem. Quem diria que eu ia conseguir uma coisa destas no jardim, sentada no jardim. Ok. Então, mais alguém gostaria de dizer alguma coisa para começarmos? Não? Eu queria dizer bom dia, não Bom sei se dia. chega. Está tudo bem? Tudo bem? Aí pelo Tudo. jardim botânico? Não é botânico, e as coisas estão a voar, portanto não é de facto o contexto ideal, mas tem obras em casa marteladas em cima, portanto não dá. Ok, então, o que é que eu pensei? Pensei em mostrar-vos uma estrutura muito simples para organizar o vosso trabalho. Isto porquê? Porque eu dei-vos um guião de avaliação do trabalho, toda a gente viu, está no Moodle. Dei-vos também a uma orientação quanto à concepção do projeto por fases. Portanto, isso também está no Moodle e vocês têm 4 fases de um projeto. E eu disse-vos que vocês ficariam pela fase, pela primeira fase e pela segunda. Portanto, não têm que fazer a execução nem a aferição que se deve fazer num trabalho desta natureza, ok? Portanto, vocês têm essas duas orientações no Moodle. Esta estrutura do trabalho diz nas etapas do projeto que tem que ter uma introdução, tem que ter uma revisão da literatura, tem que haver uma definição da metodologia a utilizar, com os procedimentos de recolha e análise de dados, e depois uma síntese da enumeração dos resultados esperados. Portanto, isto foi o que vos foi explicado e sistematizado nos documentos que eu vos dei. O guião de avaliação, penso eu, está mais ou menos de acordo, ou deve estar de acordo com aquilo que eu acabei de dizer. Portanto, a avaliação vai inserir-se nestas etapas e vai, nomeadamente, ver qual é o enquadramento do projeto, qual é a metodologia que vocês usam e também vai ver se vocês usam as referências APA corretamente. Oh, Certo? professora, eu peço imensa desculpa, mas sobre as referências APA, eu sugeria que conversasse com as coordenadoras do curso, porque depois da sua explicação sobre como é que se referia uma história contada pelo meu avô, ou como é que a teoria do meu avô poderia ser-lhe atribuída, a professora Joaninha disse que não se deveria seguir as normas da APA, porque as normas da APA não permitiam, nesta área de estudo, cobrir todas estas necessidades que nós temos de fazer este tipo de referências. Portanto, eu sugeria, como isto foi dito, não é? Uhum. Eu sugeria que conversassem primeiro entre vós, não é? Com as coordenadoras do curso, antes de nos obrigar a usar as normas da APA, que essas normas são normas, como sabe, psicólogos americanos, não têm nada a ver com histórias, nem com o património Sim, cultural da APA. Ana, sim, Obrigada. deixa-me só então dizer o seguinte, a mim não me importa se vocês usarem outras normas, têm é que usar umas normas. Se achar que as normas de Harvard são melhores para o seu projeto, pode usar. Têm é que ser consistentes. Professor, Portanto, eu não sei se são as de Harvard. Portugal também tem umas normas boas, tão boas como as americanas, e eu acho que é mesmo preciso falar com a professora Joaninha, porque isto não tem a ver com Harvard, porque Harvard não é uma referência na área da arte de contar histórias. Portanto, eu sugeria que fosse mesmo conversado e esclarecido, e não sejamos nós ou uma pessoa a decidir que normas é que usa. não, mas podem decidir, podem decidir. Não, não, mas Vou dizer, mas oh Ana, pode decidir. pronto. A única coisa é, se achar que há umas normas que se adequam melhor aos objetivos do seu projeto, use essas. Se as outras pessoas acharem que outras normas se adequam melhor, usam, tanto faz. Pronto, então, Eu se fosse dou as possível. normas APA, porque na maioria dos projetos de investigação é aquilo que melhor se adequa ao trabalho que as pessoas vão executar. A única coisa é ser consistente, é só. Portanto, se Muito o bem, então segue na agradecia, metodologia.
Agradecia que nos documentos colocasse as normas APA ou outras, por favor. Obrigada. Ok. A professora já partilhou a 7ª edição das normas APA, Não, não já? Helena, não tem Exato. nada a ver com isso. Desculpa. Se Bom nós dia, desculpa. se, como a professora diz, nós podemos escolher as normas de referenciação bibliográfica que julgamos mais adequadas, não pode lá estar que somos obrigados a usar as normas APA, é só isso. Não, eu não disse isso, eu só disse Eu que a posso professora já alterar tinha isso. passado o Eu posso documento. alterar, sim. Não tem. Ok, obrigada. Antonieta, não a estou a ver, mas ela está aqui. Sandra, Ana, está tudo, não é? Sim, bom dia, professora, estou presente, bom dia. Bom dia. Então, como vocês sugeriram, querem brevemente então dizer-me como é que estão em relação ao tópico que vão trabalhar e aos objetivos que têm para o vosso projeto? Ou começamos primeiro com a estrutura do trabalho? Eu sugeria que começássemos pela estrutura do trabalho e por falar especificamente da recolha de dados e da entrevista e depois, se bem. houver tempo, não é? Exato, muito bem. Então, A professora vai partilhar estes... vocês conseguem ver o meu ecrã? Consegue, a professora vai partilhar estes documentos, certo? Sim, claro, claro. Obrigada. Ok. Sim, conseguimos. Pronto. O que é que eu pensei? Mais uma vez, vocês não têm que ter uma estrutura fixa, um índice completamente fixo daquilo que vão fazer. O que é que eu vou colocar no Moodle? Vou colocar no Moodle este slide, que é muito simples, só para vos dar uma orientação da estrutura do trabalho. E vou colocar também no Moodle um guia que nós utilizamos para os nossos alunos de mestrado redigirem o relatório final deles, ok? E a partir daí, na vossa cabeça, as coisas começam a ficar mais organizadas em termos de como fazer um índice, como organizar a estrutura do trabalho, ok? O que é que eu pensei como elementos fundamentais que vocês têm que ter no trabalho? Obviamente, e de acordo com a documentação que eu vos facultei, têm que ter uma primeira parte que fala da relevância do estudo e da finalidade. Portanto, esta primeira introdução é muito importante, ok? E a seguir vem a revisão da literatura. Toda a gente concorda que isto poderá ser uma forma de estruturar o trabalho, certo? Mas aqui na revisão da literatura podemos ter vários subcapítulos, ou não? Podem ter vários subcapítulos. O que é que se espera aqui? Espera-se que vocês possam ter uma primeira parte que faz um enquadramento mais teórico, certo? E depois possam fazer uma revisão da literatura mais recente sobre o tema. Quais são os estudos mais recentes sobre este tema, ok? Se vocês quiserem fazer subsecções, eu diria não fazer muitas subsecções, porque vocês não têm um trabalho muito extenso para entregar e, portanto, torna-se também, às vezes, muito esmiuçado demais se vocês fazem várias subsecções. Portanto, eu diria que se quiserem fazer subsecções, façam até 3 subsecções. Está bem? Faz-vos sentido? Conseguia dar-me um exemplo muito prático, hipotético? Sim. Vou dar um exemplo. Deixa-me... Quando acabar, está bem? Quando acabar... Claro, se calhar até faz mais sentido porque aí consegue aplicar os vários Exatamente, está bem? Eu já dou. Professor, eu tenho uma dúvida. Sim. A professora fala aqui de fases do estudo e de estudo. Tendo em conta aqueles exemplos de trabalhos que a professora nos enviou na primeira ou na segunda aula, que eu Sim. agradeço, nomeadamente o da Ana Luísa Oliveira, Sim. não me parece que seja propriamente um estudo. O que me parece que está ali é o desenho de um projeto que se propõe desenvolver. Aquilo não me parece propriamente um estudo. Portanto, Exato. eu gostaria que a professora explicasse aqui o que é que entende por fases do estudo ou estudo, porque tenho muita dificuldade em perceber que aquilo seja um estudo. Sim, pode pensar nisso como projeto, estudo como sinónimo de projeto, ok? São fases do projeto, é isso? Sim, pode ser fases do projeto. Obrigada. Portanto, vocês depois têm os vossos objetivos gerais e específicos, e isto é que nós temos trabalhado mais.
E nesta planificação, vocês têm que pensar, então, como é que vão explicar todos os aspectos da metodologia. E quando eu passar ao exemplo, isto vai ser mais claro, ok? Depois, vocês têm a vossa recolha e análise de dados e depois têm a interpretação dos dados. Atenção aqui, que o que é que se passa? Passa-se que vocês, no fundo, vão falar dos resultados esperados, porque vocês têm um projeto que supostamente não foi aplicado, certo? Portanto, vocês vão falar dos resultados esperados. Professora, e se nós tivermos, eu peço desculpa por interromper, mas Não, e se tivermos um projeto que está a ser implementado? Pronto, exato. Porque é que eu fiz? Podemos fazê-lo? Podem fazê-lo. Por isso é que eu incluí aqui alguma flexibilidade. Porque, como eu disse, há pessoas que estão num estado mais avançado, que até vão aplicar aquilo que fizeram, ao que pensaram, e outros não. Portanto, se tiverem dados e se quiserem interpretá-los, é bom que o façam, está bem? Isso agora depende de cada pessoa. Ok, Helena? Professora, obrigada. Ok. Então, vou tirar aqui a partilha e vou tentar encontrar aqui um bom exemplo para vocês. Por acaso, a professora Sara Leite e eu tivemos a trabalhar agora num artigo que escrevemos. Eu posso-vos mostrar mais ou menos a estrutura desse artigo. Acho que é um bom exemplo. Vamos ver se eu consigo. Acho que sim. Digam-me lá se já conseguem ver alguma coisa na tela. Sim. Ok. Sim, o resumo em inglês. Portanto, nós temos aqui um resumo. Aqui o que me interessa mostrar-vos é as secções. Portanto, temos uma primeira secção, que é a introdução. Temos o título do trabalho, temos a introdução. A introdução não é muito longa, tem 2 páginas para aí, nem isso, tem 1 página e tal. E o que é que a introdução faz? A introdução justifica o estudo, ok? Com base naquilo que já se sabe sobre o assunto. O assunto aqui é a literatura infantil e a contribuição que a literatura dá para o alargamento do vocabulário, conhecimento do léxico das crianças entre os 3 e os 5 anos, e, portanto, faz uma contextualização da problemática, ok? E depois justifica o estudo. É um dos aspectos que está também explanado na documentação que eu vos dei. Vocês têm que explicar a motivação e a justificação para o estudo. O que é que justifica o estudo? Aqui a nossa justificação é dizer o seguinte: muito bem, nós já sabemos isto tudo sobre como a literatura ajuda as crianças a conhecer vocabulário novo, no entanto, ainda nada foi feito sobre o vocabulário novo que existe em livros infantis que foram traduzidos do inglês para português. E, portanto, esta é a nossa justificação. Isto é aquilo que é sabido e isto é aquilo que nós vamos procurar saber com esta investigação. Ok? Portanto, a introdução tem que muito claramente indicar isso. E depois, brevemente, explicar qual é a natureza do estudo. Ou seja, que tipo de investigação é que vamos fazer? Esta, em particular, foi uma investigação que se baseou na recolha documental. O que é que nós fizemos? Nós fomos procurar os livros recomendados pelo Plano Nacional de Leitura entre os 3 e os 5, e dessa grande lista de 200 livros, nós retiramos aqueles que são traduções do inglês para português, ok? E selecionamos esses, e mesmo assim é um corpus linguístico muito grande, porque é um corpus de 86 livros, se eu não estou em erro. Portanto,
têm que explicar brevemente o que é feito no estudo. Não vão enumerar todos os objetivos, nem a finalidade do estudo, muito detalhadamente, mas no geral, quem lê tem que perceber logo na introdução o que é que foi feito, ok? Sem muito detalhe, mas tem que perceber o que é que vai ser feito ou o que foi feito. Depois vocês veem aqui na estrutura do trabalho, esta primeira parte que é a revisão da literatura, ok? E nesta revisão da literatura temos este ponto 1, que é mais abrangente, e depois temos um ponto 1.1, que já é uma parte específica daquele todo que é a leitura de histórias, ok? E aqui já estamos a focar especificamente a leitura de histórias como um meio para aprender a linguagem. Okay? Depois, no ponto 1.2, estamos a falar especificamente dos livros que nós utilizamos. Então, e o que é que nós sabemos dos álbuns infantis que são traduzidos? Como é que eles também contribuem para o alargamento do vocabulário das crianças, ok? E depois, acho que ainda temos... Não, já não temos mais nada. Não temos portanto, temos duas subsecções. Como vocês veem, isto em termos métricos traduz-se em quê? Uma introdução de uma página e picos, ok? Que começa aqui, portanto, uma página e picos. Depois, uma revisão da literatura, que são 2 ou 3 páginas, são 3 páginas. E depois das 3 páginas da revisão da literatura, 3,5, temos a metodologia. Porquê é que eu estou a falar em termos métricos? Porque uma das orientações que eu vos dei foi também que o vosso trabalho se situasse entre 12 a 15 páginas. E, portanto, às vezes é mais difícil escrever um trabalho mais curto, mais sucinto, do que escrever uma peça mais longa de 20 ou 30 páginas. Portanto, isto requer alguma capacidade de síntese das vossas ideias, ok? Depois, vocês veem aqui a metodologia, mas deixem-me primeiro então só parar um bocadinho para ver se está tudo bem, se vocês têm alguma questão até aqui. Em termos gráficos, podemos fazer acompanhar o nosso trabalho também de exemplos e não remetê-los exclusivamente para os anexos, não podemos. Por exemplo, no meu caso, faz-me sentido, à medida que vou explorando tematicamente, ir pondo ou tabelas ou imagens, ou ilustração, isso vai fazer, claro, que chega completamente aqui as 12, 15 páginas, parece-me. Sim. Podemos fazer o seguinte, e que isto é uma prática comum também quando uma pessoa submete um artigo. As tabelas, as figuras, as referências não contam para as páginas, para a contagem de páginas, está bem? E assim vocês estão mais à vontade dentro desta indicação das 12, 15 páginas. Eu estou aqui a ver o que é que eu vos disse. Eu até pus incluindo a lista de referências bibliográficas, mas na verdade acho que será melhor excluindo a lista de referências, porque senão também fica uma coisa muito pequenina e provavelmente não vos dá o espaço que vocês necessitam para explicitar o vosso projeto. Ok? Professora Luísa, desculpe. Diga, Helena. Anabela. Anabela. No caso, não faz mal. No meu caso concreto, eu tenho um projeto a decorrer e gostaria de fazer o trabalho sobre esse processo. O problema sobre essa atividade, o problema é que esta atividade vai terminar, portanto está ainda a ser executada e eu não tenho conclusões finais para este projeto. Então eu pergunto, posso fazer então uma análise de expectativas, não é? O que é que eu espero vir a alcançar com esta atividade que estou a planear e a desenvolver? Pode ser assim, não pode? Pode, sim, senhora. E mais, Anabela, se por acaso tiver o que nós chamamos resultados preliminares, também os pode apresentar. Okay, ou seja, pode dizer assim, bom, eu tenho entrevistas, tenho umas fichas de trabalho que as crianças preencheram, estou a inventar, mas
ainda só tive tempo de analisar as entrevistas. Pode apresentar isso. E tem Então- que haver entrevistas, ou seja, esta metodologia das entrevistas ou dos questionários tem que ser aplicada neste contexto. É porque, por exemplo, são ateliês que eu estou a desenvolver com adultos, é a população sénior. Certo. O que é que acontece? Eu eventualmente terei questionários de satisfação ou de motivação para aplicar a eles. Não tenho propriamente entrevistas, posso substituir as entrevistas por esses questionários, pode Sim, ser? Pode. Obrigada. Mas nós depois também vamos falar um bocadinho na necessidade de fazer a triangulação de dados. E depois falamos melhor disso, está bem? Está bem. Ok, mas pode. Então, na metodologia, a metodologia é bom que comece com as perguntas de investigação para guiar o leitor. Ok? Quem está a ler precisa de saber quais são as questões de investigação. Oh, Luísa, Professora, desculpa-me. perdão. Desculpa, Andréia, que eu há bocadinho fiquei com muito tempo com a mão levantada. Sim. E tem a ver com isto, peço desculpa, que é o que é isso das questões de investigação quando estamos a falar de desenho e desenvolvimento de projeto? Bem, vocês têm algumas questões no projeto que querem fazer, não? Ou alguns objetivos gerais, pode não ser umas É outra questões. coisa. Mas uma coisa são objetivos Sim. de um projeto, outra coisa são questões de uma investigação, não é? Sim, Portanto, eu não tenho que ter, se o que me estão a Não. pedir aqui é um projeto, eu só preciso de perceber o que é que a professora quer como questões de investigação. Vá, vamos Sim. pensar, um caso concreto, não é? Um caso concreto. sim, Eu quero desenvolver um projeto de escrita de um livro, de uma história, de uma narrativa com uma jovem com trissomia 21. O que eu quero fazer é um projeto. certo. O que é que a professora entende, o que é que a professora quer como questões de investigação? Eu Não, não quero investigação. Vamos lá ver. Vocês aqui têm que ver o seguinte: estas questões de investigação num estudo podem ser os vossos objetivos gerais, ok? Por isso é que nós trabalhamos os objetivos gerais. Vocês podem redigir os vossos objetivos gerais logo no início da metodologia, em vez de questões de investigação. Faz Professora, mais sentido. o objetivo geral não é uma questão de investigação. O objetivo geral tem a ver com os resultados esperados de um projeto de intervenção. Sim, não é? por isso é que eu estou a dizer, Ana. Neste caso, deste estudo que nós estávamos a fazer, não é um projeto, é um estudo. Portanto, começa com as questões de investigação. Para vocês, para o projeto, pode começar com os vossos objetivos gerais. Pronto, o que é que ok. vocês Portanto, querem não tem que atingir? haver essas questões. O que é que vocês querem atingir? Ok? O que é que vocês Estava- querem? Estava a perguntar há pouco, quando eu e a Ana falamos ao mesmo tempo. Ora, se bem entendi, na sua planificação de há pouco versus aquilo que nos está agora a mostrar, esta metodologia insere-se nos nossos objetivos de planificação. É assim? Uhum. Ou seja, nestes objetivos, falamos dos objetivos gerais, portanto, Exato. em uma escala macro, se calhar, não é? Depois vamos a uma escala micro, com os específicos, e também partilhamos quais são os métodos para responder a esses objetivos e a essas perguntas. É isso, É Andréia. isso? É isso. Portanto, no fundo, vocês têm que pensar, isto é um paralelo que eu estou a fazer, vocês têm um projeto, o exemplo que eu vos estou a mostrar não é de um projeto, é de um estudo, portanto, eu tenho as questões de investigação. Para vocês, são os vossos objetivos gerais. Ok. Depois temos, então, a recolha de dados, que para o nosso propósito é igual tanto neste exemplo de estudo como no vosso projeto. Vocês têm que ter explanado como é que vão fazer a recolha de dados, ok? E como é que vão fazer a análise de dados, certo? Ok? Aqui na análise de dados, o que é que se faz? Qual é a diferença entre a informação que eu coloco na recolha e na análise de dados? Professora, o ISEC tem algum software de análise qualitativa de dados? Está a adquirir, o NVivo está a adquirir, mas acho que ainda não temos. As últimas Então, informações que eu tenho é que ainda não há. existe, porque é assim, as licenças são caras.
Portanto, se não existe, se o ISEC não nos disponibiliza ferramentas de análise qualitativa de dados, o que a professora quer é que façamos assim à mão, não é? Como fazia a Bardin, não é? Com os papelinhos. Exato. Pronto, ok, obrigada, era só para... De qualquer modo, o NVivo, vocês podem fazer o download, eu já fiz isso e que funciona lindamente. Vocês podem fazer o download gratuitamente deste software que se chama NVivo, vou colocar aqui no bate-papo. Doutora, a versão gratuita do NVivo não permite fazer análise qualitativa de material audiovisual digital. Isso talvez não. Não, tem as suas limitações. Mas nem toda a gente está a fazer isso. Para quem quer fazer coisas diferentes, mais simples, pode fazer no NVivo. Portanto, o que vocês podem fazer é, de facto, fazer o download, ou descarregar o NVivo, e penso que têm 12 dias para o utilizar. No final dos 12 dias, deixam de conseguir utilizar o NVivo. Ok? Para quem estiver interessado, pode explorar isso. Eu até vou colocar no Moodle a informação sobre o NVivo, porque eu tenho essa informação e tenho também um pequeno tutorial que vos diz quais são os passos que vocês têm que seguir para fazer o download. Professora, okay. Em vez do tutorial, a professora não poderia fazer uma aula connosco, com a professora a fazer esse tratamento de dados para nós vermos como é que é no NVivo? Eu posso tentar, mas por acaso acho melhor ser outra pessoa a fazer, que tem mais prática do que eu, e eu posso convidar uma colega minha, que ela tem muita prática a fazer isso, para vos dar um exemplo. Acho que seria o mais adequado. Mas a professora não usa o programa que nos está a sugerir? Eu não uso o NVivo. Então como é que a professora faz? Eu não faço, ultimamente não tenho feito análise dessa natureza. E, portanto, não sinto necessidade de utilizar o NVivo. Então a professora trabalha com análise quantitativa só, é com SPSS e outros programas desses, é isso? Sim. Pronto, na nossa área é normal que seja muito qualitativo, na área desta pesquisa. Mas Ana, desculpa interromper-te, eu acho que se calhar para o nosso estudo e para aquilo que a professora nos está a pedir, nós não precisamos de uma coisa tão... perdoem, mas profissional, não é? Ou seja, nós também não temos tempo. Por isso, também... André, por isso é que eu perguntei, se é para fazer umas coisinhas à mão nos papelinhos, até me dá jeito. Pois, eu acho que é essa a aplicação que nos é aqui pedida, porque de facto... Andréia, era só para confirmar que é assim uma coisinha feita à mão. E como não é uma coisinha, mas... Não, é uma coisinha feita à mão. Pronto. Mas eu acredito que isto não é uma tese, não é? Claro. Nem temos tempo para essa, se calhar gostávamos, mas não temos tempo nem disposição em 2 meses que falta para isto terminar. Portanto, diria eu que se calhar nem vale a pena entrarmos nessa discussão dos programas. Não, eu tenho a impressão que é o seguinte... Claro, estas coisas têm que ficar claras, porque isto não é uma licenciatura, é uma pós-graduação, e portanto tem que ficar claro se é para fazer uma coisinha à mão ou se é para fazer algo mais sério. Se é para fazer uma coisinha à mão, está tudo bem. Até porque, Ana, deve depender do tipo de dados que tu tens para tratar, não é? Eu posso ter um tipo de dados, a Lisandra outro e tu outro. E são dados, com certeza, sim. Olha, diferentes. Acontece o seguinte, a Andréia e Ana, por acaso eu acho um bocadinho estranho, Ana, é o seguinte, a sua utilização de palavras, porque até tem um bocadinho um sentido pejorativo, uma coisinha à mão. As coisinhas à mão... Deixa-me falar. As coisinhas à mão sempre foram feitas... e foram feitas por grandes investigadores com grandes qualidades. Agora vamos ver uma coisa. Primeiro ponto, a Andréia disse muito bem, nós não estamos a fazer uma tese, nem estamos a fazer uma coisa de uma natureza que exija provavelmente a utilização de NVivo. A utilização de NVivo é porque eu, como professora, sinto-me na obrigação de vos dar os recursos e as ferramentas para vocês poderem ir mais longe. Se quiserem. Agora, as exigências para este trabalho é fazer de facto um trabalho que seja um trabalho que está bem estruturado, um projeto que pode ser execuível, que não tem que ter as exigências de uma tese. E, portanto,
eu não faço nenhuma exigência que vocês usem o N vivo. Agora, se vocês têm a ambição de fazer uma coisa para o futuro, que tem que ser mais bem pensada, mais bem desenvolvida, aí ficam com a informação que querem ter ou que podem utilizar no futuro, é só isso, está bem? Portanto, não vamos fazer Não, aqui não mais... Quando a professora diz que é pejorativo, claro que é pejorativo. Como é que nós podemos estar em 2021 a funcionar com as ferramentas de 1972? São 50 anos, professora. E claro que é pejorativo, não poderia ser de outra forma. Pois eu não concordo consigo, acho que não se Pronto, deve então falar dessa forma. Pode não concordar, Não, mas tem que compreender, pode não concordar, mas tem que compreender, e veja que a própria Bardin, nos anos 90, atualiza o livro de 1972 da análise de conteúdo. Ela, nos anos 90, já não faz como nos anos 70. E se ela escrevesse o livro novamente hoje em dia, jamais ela nos diria para fazer aquilo que dizia nos anos 70. Agora, é claro que tem que ser pejorativo. E as instituições de ensino superior não se inovarem, claro que é pejorativo. E agradecia que passasse esta crítica, claro que isto não tem nada a ver com a professora, não é? Mas agradecia que passasse esta crítica à direção do ISEC, porque, quer dizer, se queremos ser inovadores, não é fazer as coisas como nos anos 70, no início dos anos 70. Portanto, peço desculpa, mas agradecia que passasse esta crítica à direção do ISEC. Obrigada. Entretanto, Professora, diga. é Marisa, desculpa. À parte não, continuando e tentando resumir aqui. Sim. Nós estamos para desenhar um projeto, alguns já estão a decorrer, tudo bem. Outros, no meu caso, será para aplicar mais tarde. Eu não vou ter neste momento dados para analisar. Eu vou indicar aqui, posteriormente, vou usar o NVivo ou vou usar outro qualquer para analisar os meus dados, ou não? Sim. Não vou ter que fazer aqui nada agora assim, à mãozinha. Não vai ter que fazer. Vamos por partes e vamos voltar aqui ao meu exemplo, que ainda está aqui no vosso ecrã, certo? Certo, obrigada. Então, o que é que a recolha de dados explica? Estamos na análise, vamos para a recolha. A recolha explica exatamente aquilo que foi feito neste estudo e vocês vão ter que fazer o mesmo para o projeto. Então, o que é que diz? Diz que se selecionaram 86 livros, no vosso caso pode ser selecionaram-se 4 salas de aula, selecionaram-se 4 salas de aula dentro de uma determinada instituição, selecionou-se um centro comunitário com X número de pessoas nesse centro, portanto têm que explicar o que é que foi feito, como é que levantariam os dados, ok? No caso de não fazerem o levantamento ou recolha, ok? E depois, o que é que explica mais? Explica aqui neste caso algumas percentagens, por exemplo, fazendo um paralelo com uma situação que pode ser uma situação típica para vocês. Numa determinada escola, a recolha de dados foi feita por uma amostra de conveniência em 2 salas diferentes. Essas 2 salas constituem que percentagem ou comparativamente ao todo da instituição? É uma instituição de 6 salas, é uma instituição muito grande, portanto é o contexto, não é? Vocês contextualizam o estudo e no fundo vão dizer quem é que são os participantes. Mas essa informação tem que lá estar detalhada nesta secção onde vocês vão explicar como é que vão fazer a recolha de dados. Ok? Estão-me a fazer entender? Vamos passar, se tiverem alguma questão, já colocam. Vamos só passar à análise de dados. Ok? Eu até posso não analisar os meus dados. Posso não analisar. Ok? Mas eu tenho que dizer como é que eu os analisaria. Exemplo aqui. Nós temos estes livros, estes 86 livros. O que é que nós utilizamos? Utilizamos várias formas de análise dos dados. Uma delas foi categorizar os livros de acordo com as suas temáticas. Ora, temos que dizer
como é que analisaríamos isso? E nós dissemos o seguinte: vamos utilizar a categorização do PNL, porque o PNL também faz uma categorização por temas. Portanto, nós temos essa grelha e vamos fazer a nossa análise com base nessa grelha. E também usámos outras coisas, ok? O que é que nós dissemos também? Vamos usar uma base de dados que se chama a Scholex, que nos diz se as palavras que nós selecionamos nos livros são palavras raras ou não. E, portanto, nós o que estamos a fazer é explicar como é que é feita a análise, ok? Portanto, no vosso caso, imaginemos que vocês estão a recolher dados sobre... Dê-me um exemplo. De há pouco falámos, já não sei, foi a Anabela que disse que estava a fazer... Portanto, são idosos e tem a ver com a exclusão social e o isolamento. Portanto, o que é que se pretende com este projeto? Perceber até que ponto é que estamos a contribuir para que essa exclusão diminua e o isolamento deixe de acontecer, portanto. Ok, e em termos da recolha dos dados, disse-me que ia utilizar... questionários, porque aqui a entrevista, eles são muitos e a entrevista iria ser muito longa, portanto tem que ser através de questionários para percepcionar se este projeto realmente está a atingir os objetivos a que se propõe e se o grau de satisfação deles em relação ao projeto também é de alguma forma expectável. Pronto, então isto é um bom exemplo. Nesse questionário, como é que o vai analisar? Vai construí-lo, certo? Pronto, vai construí-lo. Não vou neste momento preferi-lo, mas vou construí-lo. Vai ter que dizer como é que o vai analisar. E isto tem a ver com as perguntas que vai lá colocar. As perguntas são de natureza quantitativa ou qualitativa ou as duas. Vai ter que dizer como é que vai depois achar percentagens ou como é que depois vai analisar as perguntas abertas. As perguntas abertas, como é que as vai categorizar? Ok? Portanto, vocês têm que dizer algo sobre a análise dos dados. Não têm que depois apresentar, de facto, essa análise. Mas têm que dizer como é que a vão fazer. Está bem? Andreia, está tudo bem? Está tudo. Ok. Está tudo. Sara? Professora, eu tenho uma dúvida. Diga, Helena. No início do trabalho temos que fazer um resumo, é isso? Eu não exigi um resumo. Não? Ótimo. Não vou exigir por uma razão. Ocupa espaço, não é, professora? E não é só isso. Acaba por ser Vocês redundante, não vão submeter um artigo. Nem uma tese. Nem uma tese. E, portanto, Claro. não faz muito sentido neste tipo de trabalho estar-vos a pedir um resumo. Tá, A obrigada. introdução já é um resumo um bocadinho mais Exatamente. longo. Tá, obrigada. Ok? Professora, eu como falei consigo naquela sessão de esclarecimento, eu mudei ali o meu projeto para aproveitar um pouco o trabalho que fizemos com a professora Fátima Caiado. Ok. Tendo em conta que ontem terminámos essa unidade curricular, agora vou-me centrar aqui nesta. Portanto, ainda está... Boa, ok. Eu falei com a professora Fátima, nós falámos, e eu já falei com muitos de vós sobre isto também, que é a possibilidade de vocês até trabalharem o mesmo tema, que vão a trabalhar com ela, só que as exigências para este trabalho são ligeiramente diferentes, não é? Por exemplo, acho que ela só vos pedia 2 referências teóricas, enquanto eu vos peço muito mais referências bibliográficas. Isto é só um exemplo, não é? Mas não há... Eu acho que depende dos estudos. Por exemplo, no meu caso era extraordinariamente investigação bibliográfica. Portanto, é uma questão de adaptarmos e percebermos o que é que podemos transportar do trabalho dela, não é? Que a maioria já terminou ou está quase a terminar, para o seu, pronto, ou então adaptar ali um bocadinho ao objetivo de estudo. Exato. Porque honestamente foram 2 trabalhos muito exigentes e se conseguirmos misturá-los de alguma forma, não é? Exato. Nem que seja a parte da introdução, se o objetivo for muito idêntico. Exatamente, exatamente. Está bem? Mais questões, comentários?
A Sofia, está tudo bem? Tânia? Antonieta, nós também falámos, eu não a estou a ver, mas está tudo bem, não está? Oh, Luísa, já agora pergunto, isto é para entregar, eu confesso que não fui ver, se calhar está lá no Moodle, isto é para entregar até ao último dia de aulas, é isso? É. Então, nós depois o que vamos fazer é, vamos agendar umas sessões nas últimas 3 aulas, procurar que vocês apresentem o trabalho, está bem? Porque vocês têm também orientações para isso, vocês vão ter que fazer uma Mas isso apresentação. para apresentar, desculpe já interrompê-la, isso para apresentar pressupõe que o trabalho de algumas tenha de estar pronto muito Exatamente. antes do trabalho de outros. Exatamente, mas como eu penso que há pessoas que já estão bastante adiantadas, será possível, se não for, vamos ver, temos que ajustar. Mas vocês fazem uma apresentação PowerPoint e o trabalho vocês podem apresentar mesmo no fim, entregar mesmo no final do módulo. Eu tenho aqui o cronograma e o cronograma diz-me que vocês têm que apresentar dia 30, têm que entregar dia 30 de julho. Que é a Isso é última uma outra questão, se me permite já abordar, que é, isso é véspera do último dia que nós vamos fazer a apresentação e estamos a tentar que essa seja uma apresentação ao vivo e a cores. Isso vai fazer que vários colegas nossos se tenham de deslocar geograficamente para Lisboa. E estávamos, pelo menos surgiu essa possibilidade, acho que foi a Antonieta que até a levantou inicialmente, do dia 30 não ser na véspera exatamente, ou seja, a nossa última aula, desculpe-me aqui o retardamento, a nossa última aula não ser na véspera do fecho do curso, pronto. Só por esta também questão logística, não é? Sim. Pronto. Não sei se Mas vocês alguém... mudaram aí alguma coisa, porque vocês não era para fazer algo presencial, pois não? Não, mas acho que estavam a tentar que fosse para fechar aqui o curso. Mas Não também será- permita-me... Não será unicamente, desculpa, Andréia, não será unicamente presencial, será em regime misto. Se nós não Sim, nos sim, pudermos não deslocar, conseguirem, exatamente. será à Mas distância. permita-me também, eu sei que se tiver de ser, tem de ser, não é? Mas é uma carga grande e nós a semana passada sentimos, eu pelo menos senti isso, fazer uma apresentação na sexta-feira à noite e depois fazer uma apresentação logo no sábado de manhã, como foi a semana passada, ou 2 semanas já. Foi assim um shot grande de preparação, pronto. Está bem. Agora, Não, vamos ver, podemos trocar, eventualmente fazer uma aula assíncrona, não sei, vamos ver, está bem? Vamos ver, ok. Mas este é o sentimento geral, não é? Ana, diga. Oh, professora, era só para perguntar se temos mesmo que fazer um PowerPoint. Pode ser uma outra coisa qualquer. Ok, É uma apresentação. Eu posso pus apresentar PowerPoint, há outras plataformas, outras ferramentas que podem usar, para mim é igual. Não, mas eu não estava a falar disso. Muito concreta e claramente. Posso apresentar o trabalho através de uma narrativa, de uma história, contar uma história? Pode. Obrigada. Ok. Então, Bruno, está tudo bem? Está, Luísa, e por aí também as obras, que tal? Sabes, No programa Querido Mudei a Casa ou mudei a... Quem o me trabalho? dera, esses são mais rápidos, tenho a impressão. Esses são mais rápidos. Estava Alana. aqui a ver como é que se trabalhava com os programas. Quais programas? Olha aqui, por exemplo, um que é para fazer referências bibliográficas. Sim. Por exemplo, o Mendeley e outros que tais. E o EndNote, por exemplo. Eu EndNote nunca usei, mas vocês podem usar simplesmente as ferramentas do Word para fazer as referências bibliográficas. Já alguém fez isso? Já? Não é tão Já bom. fiz e correu bem. Só temos depois que lá e mudar às vezes. Mas a fazer uns ajustes, exatamente. Exato, sim. Ok, ótimo. Então, vamos então para a entrevista. Pode ser? Olha, eu posso perguntar como é que se faz isso no Word? Qual é o... Boa tarde, Marisa. Sim, Helena, é no Word, deixa a cabeça não recordo. Vamos lá acima, inserir, não é inserir referências. Opa, Sim, não, há uma pasta de referências, sim. Aqui, olha, está a ver o ecrã?
A professora mostra. Aqui, por acaso, não sei se dá, porque eu estou no Google Documents. Este não é um bom exemplo. Vou-lhe dar outro exemplo. Deixa-me ver. Tem que abrir mesmo o Word, professora. Aquilo é fácil, tu vais preenchendo o título do livro, o autor, a edição, o local e ela no fim aparece-te feita. Organiza-te, é isso? Só que o meu é só referência, é a para a sexta. Pronto, depois temos que lá e às vezes conferir, ver alguns ajustes. Vamos ver se Porque é conseguimos diferente fazer. da 7ª edição, não é? Exato, não aparece aqui a 7ª, atenção, no Word. Também há no Google também tem a parte das citações. Já agora. Também tem, eu não encontrei. Em ferramentas, depois na segunda parte tem citações. Ah, boa, eu não vi isso. Tem um APA7 também já e tem outros estilos, mas pronto, está um bocado mais limitado na parte das normas, mas também tem. Estão a ver o meu ecrã? Sim. Portanto, é aqui, Helena. O meu está todo em inglês, mas para vocês vai dizer bibliografia, provavelmente. Tem aqui várias opções, escolhe a APA, tem Chicago, tem outras coisas, e inserir citação, ok? Sim. Muito bem, obrigada. Depois tem que andar aqui um bocadinho à volta disto para tentar perceber qual é a melhor maneira de o fazer, mas é bastante intuitivo. Portanto, Obrigada. okay? E já que estamos neste documento, eu vou-vos mostrar um exemplo de uma entrevista. Ok. Aqui temos um quadro. Conseguem ver bem? Ou está muito pequenino? Vê-se bem. Ok. Então, neste exemplo em particular, o que é que nós temos aqui? Temos um relatório final que era sobre a ludicidade na aprendizagem do inglês, ok? E o que é que esta aluna fez? Esta aluna fez entrevistas tanto à professora que lecionava o inglês, como fez também focus groups ou grupos focais com as crianças. Ela tinha uma situação particularmente interessante, é que foi que ela teve a possibilidade de acompanhar as crianças do pré-escolar, fez estágio no pré-escolar um semestre, o último semestre do ano letivo, e depois acompanhou as mesmas crianças para o primeiro ano de escolaridade. E, portanto, o que é que ela fez aqui só agora relativamente à entrevista à professora de inglês? Reparem que ela primeiro chama a entrevista uma entrevista semi-estruturada. Isto também está explicitado desta forma num dos PowerPoints que está no Moodle, e que fala um pouco da diferença entre uma entrevista estruturada e uma entrevista semi-estruturada. Nesses PowerPoints também mencionam alguns autores e algumas referências que, se vocês quiserem aprofundar o assunto, podem utilizar, nomeadamente o Lincoln and Guba, o Yin e outros, que falam desta temática, desta forma de recolha de dados. E, portanto, a grande diferença entre uma entrevista estruturada e semi-estruturada é a liberdade que se dá ao entrevistado para poder dizer coisas que não estavam previstas. No fundo, quase toda a gente utiliza a entrevista semi-estruturada quando faz investigação qualitativa. Porquê? Porque nós queremos, de facto, conhecer a perspectiva dos entrevistados. E, portanto, nós preparamos um guião de entrevista, mas se a pessoa fugir um pouco ao guião, nós damos liberdade para a pessoa dizer aquilo que quer dizer, ok? Portanto, vocês veem aqui, como eu disse, queremos conhecer a perspectiva do entrevistado. Está aqui, conhecer a perspectiva da professora, ok? Conhecer a perspectiva da professora, diz ela. Depois o que é que ela faz? Ela organiza o seu protocolo, no fundo devemos chamar isto, o nome correto é um protocolo de entrevista, portanto,
fazemos um protocolo que tem diferentes blocos, e nesses blocos o que é que são? São blocos temáticos, no fundo, ok? Num primeiro bloco nós temos a legitimação da entrevista, ou seja, tem a ver com informar os entrevistados sobre o trabalho que se está a desenvolver e os seus objetivos, solicitar, obviamente, a colaboração, fazer todos aqueles passos para garantir a confidencialidade dos dados e garantir também a autorização da pessoa, ok? Isto é importante e depois nós também vamos falar de alguns aspectos éticos que vocês podem ter que contemplar. E depois passa, sim, propriamente à entrevista em si e temos os diferentes blocos da entrevista. Ela tem aqui um bloco B, um bloco C e um bloco D, e para cada bloco ela tem, no fundo, quais são os objetivos que ela pretende conhecer. Aqui é conhecer a perspectiva da professora e também conhecer um pouco do seu percurso profissional. E depois ela formula questões que fale sobre o ensino da língua inglesa. Então, o que é para si ensinar inglês? Qual é o papel do professor do ensino da língua inglesa? Etc. Agora, parar aqui um bocadinho para falar outra vez do que é uma entrevista semi-estruturada. Eu tenho este guião, eu vou formular estas questões, mas se o entrevistado me disser, por exemplo, que ensinar inglês, o que é para si ensinar inglês? Suponhamos que eu pergunto isto, o que é para si ensinar inglês? E a entrevistada responde uma coisa que nós não estávamos à espera, do género, olha, eu nunca pensei em ensinar inglês, eu até ensinava espanhol, mas agora encontro-me a ensinar inglês. Eu posso a seguir perguntar, então e quantos anos é que ensinou espanhol? Para tentar perceber o percurso profissional da pessoa. E como é que foi essa experiência de ensinar espanhol? Foi semelhante ou diferente? Em que medida é que influenciou depois a forma como ensina inglês agora? Portanto, há coisas inesperadas que podem surgir numa entrevista que eu não devo ignorar. Portanto, eu não devo simplesmente dizer, ok, ensino espanhol, está bem, vamos seguir. Qual é a próxima pergunta? Percebem? Portanto, a ideia de entrevista semi-estruturada é esta, ok? Portanto, ela tem aqui estes blocos, bloco B, ensino da língua e experiência profissional, e depois tem outro bloco que é a abordagem precoce do inglês na educação pré-escolar, e que ela faz outro tipo de perguntas. Qual é a importância que atribui ao ensino de inglês já em idade pré-escolar e quais os benefícios para as crianças, etc. E depois tem um outro bloco que é sobre as práticas pedagógicas utilizadas, que tem a ver com os recursos utilizados pela professora, a forma como avalia os alunos, etc. Por fim, ela tem aqui outras questões relacionadas com a formação de professores. Qual é a opinião da professora quanto à formação dos professores de inglês? Okay? Portanto, isto dá-vos uma ideia de como construir um protocolo de entrevista semi-estruturada. Atenção que aqui na última coluna vocês podem ver nas observações que tem um tempo médio estimado para cada bloco. Isto é para vocês terem um pouco a ideia de quanto tempo poderá levar esta entrevista. E como veem, até é um tempo considerável, porque se somarmos todos os minutos, temos aqui 10 mais 10, 20, mais 15, já estamos em portanto, 20, 35 minutos. Não é? Professora, posso fazer uma pergunta a esse propósito? Pode. Penso que essa coluna é totalmente desnecessária, porque se nós vamos ocupar a página com uma coluna que é só para pôr o tempo médio daquele bloco, daquela dimensão específica do guião, isso pode ser incluído no primeiro bloco, entre parênteses, não faz muito sentido ter aí uma coluna. Sim,
Pode, não tem problema. Ok, Pode fazer. obrigada. Há questões, comentários? Eu tinha uma questão, professora. Eu queria, eu agora que estou a perceber que não é preciso operacionalizar o projeto para depois fazer, portanto, o estudo e a aferição dos resultados. Mas eu já estou a pensar na próxima semana, até porque me motiva para fazer o trabalho. Boa. E então, na próxima semana, começar com um projeto junto dos adultos. E a professora falou nas autorizações. Eu gostava que se pudesse abordar um bocadinho essa parte das autorizações. Portanto, o que é que acontece? É bom que vocês tenham, se precavejam com estas questões éticas, ou seja, informar à partida, a priori, as pessoas sobre o projeto que vão fazer e o tipo de informação que vão recolher, ok? E tirar a autorização das pessoas. Vamos ver, eu já não tenho a certeza, mas eu provavelmente incluí alguma coisa no Moodle sobre isso ou não. Eu posso perguntar outra coisa? Diga. Autorização isso vai, portanto, a entidade que tutela essa autorização vai ser o ISEC ou vai ser a minha instituição para onde eu trabalho? Ora, na sua autorização vai ter que escrever que está a desenvolver um trabalho no âmbito da pós-graduação do Instituto Superior de Educação e Ciências. Isso vai ter que dizer, ok? Ok. É importante. Depois, se está na sua instituição e vai fazer a partir da sua instituição, tem que falar com o responsável da sua instituição para ver como gerir as coisas dentro da sua instituição. Eu diria que essa é a melhor abordagem. Ok, obrigada. Ok. Vai também falar de outras metodologias, como observação participante ou não participante, por exemplo. Vamos falar hoje, talvez, hoje ainda não. Talvez não. Sim. Hoje não, vamos falar para a próxima aula, está bem? Ok. Diga-me uma coisa, quantas pessoas estão a fazer ou pensam que vão incluir no vosso projeto fazer entrevistas? Eu tenho 10. Sim? Algumas pessoas. Quantas pessoas ainda não percebi a pergunta, professora? Quantas pessoas estão a pensar fazer entrevistas? Não é o seu caso? Eu, é mais ou menos, sim. Ainda estou aqui a pensar. Ok. Se é entrevista, se é por questionário. Eu tenho 10 alunos. E vai fazer entrevistas? Sim, acho que deve ser importante. Ainda não fiz nada, professora, mas vou fazer. Está bem. Eu não vou fazer entrevistas nenhumas, vou fazer ao questionário, atenção. Ok, de questionário. Muito bem. Sim, é isso, Bruno. Deixa-me só dizer, Tânia, que eu vou colocar. Deixa-me só, eu sei que várias pessoas têm a mão no ar. Olá, Antonieta. A mão no ar era só para dizer que faria entrevista. Ok, está bem. Obrigada. Mas agora surgiu-me só uma questão. Sim. Nós podemos combinar entrevistas e questionários. Certo. Obrigada. Certo. Vamos só esclarecer aqui uma coisa que eu não queria deixar de dizer à Tânia. Eu vou colocar no Moodle, acabei de verificar que ainda não está lá, vários exemplos de consentimentos para realizar a investigação. Está bem? Ótimo, obrigada. Vários exemplos de cartas, como é que se escrevem as cartas, etc. Porque eu tenho isso tudo e eu vou colocar lá. Está bem? Ok. Mas o nosso trabalho só faz sentido pormos como anexo caso tivermos feito uma aplicação do trabalho, não é? Exatamente. Não é? Ou seja, numa base hipotética não vale a pena estarmos a pôr isso em anexo. Exatamente. Eu vou colocar para as pessoas que de facto precisam, não é? No caso dos questionários, eles são anónimos, portanto, aqui só me interessa o resultado que vou obter daqueles questionários. Eu não tenho que estar preocupada com estas autorizações, não é? Também tem. De certa forma, principalmente afeta as entidades com as quais eu estou. Exatamente. E tem que garantir que os dados vão ser anónimos. Agora,
E o indivíduo, 1 a 1, é que são muitos. Sim, no caso do questionário, é mais fácil, talvez, fazer logo à partida no questionário, no primeira Um esclarecimento, não é, secção, professora? um esclarecimento a dizer que os dados vão ser tratados de forma anónima. E que não vão ser recolhidos Exato. os e-mails, Até os porque endereços já eletrónicos. No início do projeto foi logo informada a população-alvo desta existência deste estudo. Ok. E, portanto, eles estão já têm conhecimento. Agora, estar a requerer a autorização 1 a 1, quando um grupo tem 45 pessoas e o outro tem 35, quer dizer, isto é uma logística assim, quando são inquéritos anónimos, porque na realidade o que se pretende não é uma coisa individual, é uma coisa coletiva. Por exemplo, professora, muito rapidamente, no meu caso, como eu estou para utilizar questionários, mas através de uma instituição, será a instituição que vai pedir aos pais que preencham aquele questionário? Pode ser eu a pedir, mas seja como for, eu vou ter que ter a autorização da instituição para fazer esse estudo, para usar aquela sala, aqueles educadores, aquelas famílias. Veja com a instituição, uma instituição pública. É uma IPSS. É uma IPSS. Então, se calhar, não se rege pelas mesmas regras do Estado. Mas se for uma escola pública, hoje em dia, eles têm procedimentos muito claros que o Ministério da Educação diz que eles têm que seguir, ok? Em relação às autorizações. Portanto, veja com eles. Pode ser que não se aplique no caso deles por serem uma IPSS. Mas, de qualquer das maneiras, seria bom salvaguardar que tem a autorização deles. Exato, sim, eu sei que comigo o que eles permitem não há problema, mas eu gostava de fazer as coisas como deve ser, e se a professora tiver exemplos realmente como é que nós devemos redigir um pedido de autorização, é preferível. Sim, eu vou pôr lá, mas de facto tenho que também esclarecer com eles quais são os procedimentos, está bem? Que eles querem. Obrigada. Sofia, peço desculpa ter estado aí pacientemente à espera, com a mão levantada. Diga, Sofia. Eu só queria acrescentar que realmente é preciso ter bastante cuidado nesta questão dos questionários, a propósito do que a Anabela estava a dizer. Claro que nós sabemos que são anónimos, mas que de qualquer das formas temos que ter na nossa mão o comprovativo em como as pessoas sabem que são anónimos e que querem realmente fazer parte. Mesmo que eles tenham dado autorização antes, é importante, nós no serviço temos muita atenção a esse aspecto, cada um tem que ter, nós precisamos ter a prova, caso depois haja algum problema, em como aquela pessoa foi informada e garantiu. Isso consta do próprio inquérito, há uma quadrícula onde a pessoa declara que tomou conhecimento do efeito. Exato, e é isso que depois temos. O estudo tem. Exato, isso tem que se arquivar até durante o... Outra coisa é uma carta a dizer que eu fulano tal autorizo que, e aqui é uma logística muito grande. Não, mas o que eu penso que o que a professora estava a dizer era exatamente isso, era que tínhamos só que ter esse cuidado. Sim. Pois, então fui eu que não percebi a pergunta. Porque a entrevista requer essa autorização escrita por parte do entrevistado, é completamente diferente. Pois, mas eu percebi que estavas a perguntar isso para o questionário. Então foi eu que percebi. Então, Ana, também tem a mão levantada. Mais alguém? Sim. Também queria só esclarecer uma coisa. Seja inquéritos por entrevista, seja por questionário, nada nos obriga a que seja anónimo, não é? Estamos de acordo que, se eu quiser, ponho lá os nomes das pessoas todas, correto? Se quiser, não, se as pessoas autorizarem. Claro, então, mas é assim. Exato, claro, se as pessoas autorizarem, pode utilizar. Claro que quando eu quero anónimo, peço uma declaração. Claro que quando eu quero que não seja anónimo, também peço. Exato. Não há problema nenhum com as investigações que não são anónimas. Se as pessoas concordarem em participar numa investigação em que se identificam claramente, não apenas o nome das pessoas como os seus dados pessoais, não há problema nenhum. Não. Certo? Não. Ok. Tem que salvaguardar que tem isso exposto. Não, mas não há problema nenhum. Isso aí, obviamente, assinarão sempre um papel, porque ainda é mais delicado do que a outra situação, não é? Claro. Ok. Então, mais alguma questão? Não? Questões não há. Em relação, então, ao ponto de situação, quando vocês se encontram neste momento em termos dos vossos
objetivos para este trabalho, para este projeto. Querem-me dizer brevemente, eu penso que algumas de vós já estão bastante orientadas. A Anabela já partilhou aqui alguma coisa e já tem muitos participantes no seu estudo, não é? Ok, isso é bom. Marisa, também já está... Não. Nada bom, que isto depois a análise de dados é muito complicado. A Marisa também já está bastante orientada, certo, Marisa? Acho que sim, mais ou menos, professora. Mais ou menos? Ok. Agora falta aquela parte mais operacional, não é? De delinear a entrevista, delinear o questionário, mas pelo menos estou orientada, sei o que quero. Acho que já é bom. Já é bom. Vamos por aí, então tínhamos que ter questionários aferidos para serem validados. Claro. Realmente uma questão ainda de projeto, porque se fôssemos para um estudo efetivo, tínhamos muito que fazer ainda, não é? Muito, sim. Isto no fundo é como se fosse um estudo piloto e, portanto, vocês não precisam de ter um questionário validado, não precisam de ter estes rigores metodológicos que se exige numa investigação mais prolongada no tempo, com mais recursos, com mais tempo, com mais empenho, etc. Ok. Helena, também está mais ou menos orientada, não é? É assim, eu sou um bocadinho como a Sara, eu vou funcionando por etapas, não é? Primeiro quero despachar uns trabalhos e depois é que passo aos outros. E efetivamente queria depois de entregar o trabalho teórico da disciplina de Educação Artística, queria efetivamente debruçar-me sobre isto, até porque há coisas que ainda não tenho bem definidas. Está bem. Talvez depois precise de algum esclarecimento, mas queria, entretanto, limpar o outro assunto. Está bem, ok. Sofia, está mais ou menos orientada, porque nós também já falámos, não foi, Sofia? Sim. Estou mais ou menos como a Marisa, sei o que quero, mas falta a parte de operacionalizar as coisas. Ok. Depois, o que é que se passa mais? A Ana também já está orientada, não é? Bruno, como é que está? Olha, eu já estava aqui a fazer a capa. Se quiserem já posso apresentar. Basicamente, tu assim, eu sou assim. Não fiz nada. A partir do último nunca mais fiz nada. Aproveita e faz o meu, anda. Não sei se já posso apresentar este como o meu trabalho final. Mas não fiz nada, basicamente. Ok, qual é o seu tema? Olha, já nem me recordo, para ser sincero. Nem sequer... Não. Já não me recordo. Já foi, sabe que foi em dezembro, acho eu. E nunca mais peguei, não tinha que fazer aqui uma pesquisa, mas deve estar quase acabado, pelos vistos. Ok. Se tiver novidades, eu digo. Diga qualquer coisa. A Tânia também já falámos, não foi, Tânia? Sim, eu não tenho nada, eu mudei de tema radicalmente depois de termos tido a UC de literatura, de literacia emocional, eu mudei e a mim estimula muito ver as coisas na prática, portanto tenho algumas questões para responder, mas não tenho nadinha, e estou como a Helena, eu ainda tenho em mãos o trabalho de Educação Estética e Artística, terça-feira já vai. Já está, ok. E pronto, mas quero já começar a entrar no terreno, dar-me mais ideias e motivação também para trabalhar. Mas a trabalhar o que é específico? Eu dei um título ao trabalho, eu não sei se se pode fazer assim, que é Conta com Emoções, e é para trabalhar, é muito a metodologia da professora Namorato, é para trabalhar, eu trabalho com adultos, não é? Então é para trabalhar a literacia emocional através de histórias, e já selecionei algumas histórias, não todas. Eu vou ter 8 sessões até ao final de julho com eles, mas ainda tenho uma série de coisas, esta coisa das autorizações, está tudo por tratar, os questionários também, não fiz nada, e pronto, tenho apenas como objetivo principal tentar melhorar as competências
linguísticas também, não é? Porque amplia o vocabulário, o facto de ter em contacto com narrativas e as competências emocionais, porque são pessoas com baixa escolaridade e que normalmente e até existem muitos conflitos dentro e fora da sala de aula, porque eles têm ali uma paralisia, não sei se posso dizer isto, emocional muito grande, uma dificuldade em lidar com situações mais... E pronto. Já recuperei o meu título, afinal. Então. É sobre o impacto da leitura digital no primeiro ciclo. O impacto da leitura digital. Sim. Como é que vai medir esse impacto? Então, como é que eu vou medir este impacto? Já me lembro. Já me lembro. Pronto. Está feito. Está feito, ok. Então depois falamos melhor sobre isso, está bem. A Wanda, está cá? Não. Estou sim. Estou. Olá, Wanda. Está tudo bem? Está mais ou menos. Está encaminhado? Está, sim. Já tínhamos falado depois aliás, a primeira vez que falámos, que eu fui à reunião, porque não tinha estado nas primeiras aulas. Já estou a preencher a tal tabela que me tinha falado e a tentar enquadrar, portanto, lá o que estava programado sobre a oficina de teatro, com base nas histórias, que é o projeto que está feito. E pronto, eu agora estou a tirar aqui os apontamentos com aquilo que está a dizer agora, para continuar a orientar o trabalho. Ok. Antonieta também já está bastante orientada, não é? Não sei se ela está cá. Desculpem, em termos teóricos e em termos de planificação, eu penso que sim. Eu queria mesmo agora contactar a escola e tentar a autorização não é bem da escola, é mais das pessoas, porque o meu trabalho vai funcionar com pais de alunos, né? Mas a escola não é diretamente envolvida, apenas porque os pais têm filhos naquela escola, não sei se me faço entender. Certo. Falta-me essa parte, já contactei a escola, tenho que entregar uma espécie, vou fazer um PowerPointzinho com 3 slides, para que a escola fique com conhecimento do projeto e eu gostaria muito de o começar em setembro, aplicá-lo durante o próximo ano letivo, se todos os vírus ficarem nas devidas gavetas e essas coisas. Pronto. Exato. Acho que sim, acho que já estaremos nessa situação em setembro, esperemos. Ok, mais pessoas, Joana, deixa-me perguntar à Joana, como é que está, Joana? Eu vou colocar agora a mão na massa, estou com a Helena e a Sara, primeiro acabar o de estética e depois começo neste. O meu tema era literacia familiar. Ok, e sente-se à vontade nesse tema, já sabe mais ou menos o que é que quer fazer? Sim. Ok. Sim, já sei mais ou menos o que é que quero fazer. Ok. Sandra? O meu tema eu alterei um pouquinho depois da nossa última aula e daquele debate que tivemos em grupo e acho que me ajudou também a ouvir a opinião dos colegas. Um tema um bocadinho extenso e acabei por encurtar e estou a pensar a abordar as histórias e os contos tradicionais, mas só mais na vertente de transmissão de valores e de ensinamentos. O que podemos retirar aí a trabalhar com as crianças na faixa etária do pré-escolar. Pronto, também vou colocar novamente a mão na massa, tivemos aqui esta paragem e agora retomar e a pesquisa e o trabalho. Boa. Lana? Peço desculpa, professora, porque agora de manhã é muito complicado aqui em casa. Também sei que já falámos, portanto, em sim, também já está mais ou menos situada, não é? Sim, estou, obrigada. Sara? Tem? Não sei se me estou a esquecer de alguém. Sara já falou, não já? Já falei, professora, sim. E a Ana? Eu precisava mesmo da sua orientação para encontrar aquela bibliografia, senão o que eu farei é mesmo dizer que ninguém encontrou, nem eu, nem os professores do curso. Obrigada. Ok. Quando puder ajudar-me, agradeço. Eu preciso de marcar, se calhar, consigo. Pronto. Sim, Andreia, depois pode-me enviar um e-mail, está bem? Envio já de seguida, porque eu mudei aqui, não completamente, mas tive que adaptar o rumo da minha abordagem. Pronto. Ok.
eu estou aqui a olhar para o cronograma e nós vamos ter a próxima aula no dia 20 e tal de junho. Portanto, ou seja, vai passar quase um mês. No dia 25 de junho é quando nós temos a nossa próxima aula, ok? Portanto, o que é que eu diria? Que seria importante, se vocês tiverem questões, sobretudo para as pessoas que estão mais adiantadas e que querem já implementar qualquer coisa, querem ir já para o terreno, se tiverem alguma questão, digam-me. Não será o caso, por exemplo, da Antonieta, que diz que vai começar em setembro, ou de outras pessoas que vão, de facto, delinear o projeto para depois o implementar mais tarde. Mas se tiverem já esta necessidade premente da aplicação de alguma coisa, então digam-me, mandem-me um e-mail e podemos conversar um bocadinho, está bem? Senão, talvez não seja muito bom ficarem à espera até dia 25 de junho. Esta é a minha ideia. Está bem? Ok? Lisandra, está bem? Ok. Então, ficamos assim. Vocês vão enviar um e-mail se sentirem a necessidade de trocarmos algumas ideias ou de esclarecer alguma dúvida. Encontramos no dia 25 de junho e eu depois enviarei um e-mail também à Ana no sentido de dizer se encontra ou não encontra alguma bibliografia e de lhe dizer mais ou menos quais são as suas opções dada a situação, está bem? Portanto, a Andreia... já enviei e-mail, agora fica à sua espera. Sim, não, agora diga-me quando é que podemos falar a seguir à aula, se quiser, como quiser. Ou então mande-me um dia, a hora que tenha disponibilidade. Eu posso ficar agora um bocadinho a falar consigo, pronto, não desligo e fica já tratado. Fica já tratado. Muito tempo. Exato. Está bem, perfeito. Está bem? Tudo bem com o resto do pessoal? Sim. Obrigada, professora. Bruno? Precisamos ficar a assistir? Claro que não, eu vou-me despir, Bruno. Então, depois, então mais uma motivação para... Então fico bem, quantos mais melhor. Olha, a motivação está aqui. 10. Já chega para todos. Vou já, olha, começo já aqui pelo colar. Isto não é justo. Nós cheios de fome. Parece aquele filme das 9 semanas e meia. Mete comida, mete outras coisas. Já Anabela, isto não é justo. Era para vocês. Vocês não querem vir e não têm a culpa. Também podemos brincar. Tu és malvada. Anabela, já passa aí. Vai que eu vou a caminho do Porto, ficas a caminho. Bora. Então, Anabela, então. Se quiserem ficar, a Anabela vai partilhar connosco. Se quiserem ficar, são bem-vindos. Não é? É a Andreia que fica. Andreia que vai partilhar. Mas pode ficar quem quiser, pronto. Até eu não quero tomar muito tempo, portanto, até pode dar a vez a outros. Alguém está a perguntar aqui horas é a próxima aula. Tânia, eu penso que é ao meio-dia, mas não tenho a certeza. É ao meio-dia. Obrigada. Ok. Eu vou fazer almoço porque fiz o bolo para vocês e agora vou fazer o almoço. Anabela. Quem quer? Já passa aí. Quem quiser sair, força. Belo programa de tarde. À próxima. Bom fim de semana. Até junho. Bom fim de semana. Deus, bom fim de semana. Eu pensava que o Bruno ficava, já me estava aqui a preparar, afinal. Então. Olha, então, eu já terminei o meu trabalho de Educação Estética e Artística com a professora Fátima, portanto, dei-me agora uns dias para não pensar em nada, mas conto agora começar já a alinhavar este e o de literacia emocional que me falta ali um tópico. Eu vou comendo o meu iogurte, está bem? Esteja à vontade, que eu vou aqui falando. Para partilhar consigo, o meu tema com a professora Fátima foi o livro-álbum, a ilustração como uma narrativa literária. Isto porque, com as aulas da professora Sara, ela não considerava a narrativa visual, quando um livro era desprovido de texto, certo, fosse um álbum sem texto ou com pouco texto, no pouco texto ela podia equacionar que era literatura, se ele fosse realmente com qualidade literária. Mas quando um livro-álbum era completamente despido de texto, a professora Sara não
contemplava sequer a hipótese da questão de poder ser literatura, porque ia sempre à semântica do que era literatura, não é? E sem palavras, pronto, ela não o considerava. Ora, isso deu muita força porque eu discordava dela, não é? Achava que uma narrativa visual pode ser literatura, até porque um livro tem outros elementos, até paratextuais e peritextuais, que nos levam a esses caminhos. Portanto, todo o meu trabalho foi desenvolvido sobre uma base bibliográfica que depois senti necessidade de implementar algumas coisas para realmente refutar, ou melhor, não foi refutar a ideia da professora Sara, atenção, da academia, não é? Até porque há muitos estudos da professora Ana Margarida Ramos deste hibridismo à volta do livro e das suas características multimodais. Portanto, a minha conclusão concluiu que é de facto possível um livro-álbum sem texto ser uma narrativa literária, quando ele tem todas as características do que é um ser literário. Ora, eu queria pegar nisto, porque é um tema que me muito próximo, queria continuar nos livros, porque profissionalmente é aquilo que me faz mais sentido. Certo. Não é? Mas queria aliar aqui, se calhar, o conto tradicional. Então, o que é que eu pensei? Pensei em pegar em alguns contos tradicionais e, para isto, selecionar, tal e qual como eu fiz com a professora Fátima, que selecionei aquilo que eu chamei livros, álbum, exemplos, que era para eu ir sempre conciliando as minhas propostas com exemplos práticos, não é? Pronto, interpretativos daquilo que eu estava a negociar e estava a pensar. Então a ideia era pegar em meia dúzia, se calhar, de contos tradicionais em registro gráfico de livro-álbum, que é um registro muito específico, não é? Uau. E tentar perceber como é que é desenvolvida esta narrativa visual literária da adaptação de um conto tradicional ao livro-álbum. Não sei se me faço entender. Sim, acho que sim. O que é que acha? Porque eu fui recuperar a minha tabela que eu tinha feito. A minha questão é, onde é que vai arranjar sustentação bibliográfica para isto? Existe? Para quê? Para o seu trabalho, para o seu tema. Existe muita coisa. Então, existe muita coisa. Muita coisa mesmo. Ou seja, existe já muito campo teórico sobre o que é esta definição do livro-álbum, primeiro ponto. Depois, do que é isto a narrativa visual versus a literalidade e o ser literatura. Boa. E depois também existe muita bibliografia do que é um conto tradicional, não é? Sim, e quando sim. Eu nem queria estar a desventrar muito o conto tradicional, queria se calhar ir se calhar a Perrault, mas, por exemplo, a Capuchinho Vermelho, ou seja, o Barba Azul, ir ali a uns pontos que para mim fazem sentido tematicamente, pronto, não é? Sim. São contos assim mais intensos e fugir um bocadinho da infantilização destes contos, pronto. E era isto, eu fui olhar para a minha tabela que tinha partilhado consigo, e o tema que eu tinha era a arte de contar a mesma história, a personagem lobo nas histórias da tradição oral e no registro escrito, ou seja, já tinha aqui o objetivo. Já me lembro, sim, sim. Mas eu agora queria realmente pegar no trabalho que eu desenvolvi com a professora Fátima, aproveitar o que fosse possível em termos de fundamentação, de toda a fundamentação bibliográfica, que eu fiz muita leitura, pronto, e não queria agora deixar cair, ou que ficasse embrulhado apenas no trabalho dela, não é? Certo, certo. E queria aliar aqui o livro à narrativa visual, que são duas polos que eu acho muito importantes no meu trabalho, e depois ir buscar o conto tradicional para fundamentar aqui, fazer a tríada da arte de contar histórias. Pronto. É isto. Parece-me bastante interessante. Agora vamos ver se eu consegui compreender tudo. Como é que isso muda? É porque isto está na minha cabeça, não é? Depois é difícil. Como é que isso muda a sua tabela?
Já escrevinhou alguma coisa? Não escrevinhei nada, porque eu entreguei o trabalho da professora Fátima esta semana. Foi também aí que eu fechei toda a componente bibliográfica, não é? Portanto, não, confesso que eu vim para a aula já a pensar nisto, ou seja, eu defini, ou melhor, à medida que eu ia também fazendo toda a pesquisa, eu ia conscientemente percebendo que estava a mudar também o seu trabalho. Certo. Ok? Pronto. Ok. Portanto, na minha cabeça isso já estava mais do que assente, mas não pus na prática. Mas eu posso partilhar consigo a minha tabela anterior e vejo já consigo o que é que muda, se quiser. Ou posso fazer uma nova tabela e fazer chegar. Eu ia sugerir isso, Andreia, ia sugerir que pusesse os seus pensamentos em papel, com calma, que é, para eu tentar perceber, e depois envia-me a tabela e falamos novamente. O que é que acha? Pronto, acho bem. Acho bem, eu tenho aqui algumas dúvidas ainda no fecho do título, não é? Mas eu ponho lá uma sugestão e depois a professora Luísa também dir-me-á se vai ao encontro ou não. Está bem. E também vou logo tentar selecionar os livros álbum exemplo para sustentar a minha amostra. Exatamente. No caso do trabalho da professora Fátima, que era para ser meramente bibliográfico, ou seja, de sustentação teórica, eu, a meio do trabalho, senti necessidade de fazer propostas práticas, ou seja, de fazer que o outro visse com olhos de ver, aprendesse a fazer leitura narrativa de imagem, que é esse o grande desafio, não é? Uma pessoa olha para uma ilustração e acha que ela é uma sustentação do texto. Pois. E nem sempre acontece, não é? E há truques, isto é uma coisa que se aprende, e então eu tive a necessidade de fazer uma proposta para cada livro exemplo que eu dava no trabalho dela, eu chamei mesmo, era para ver para olhar com olhos de ver. Pronto. E eu aqui também queria fazer a mesma coisa, noutro âmbito, claro que é do conto tradicional, mas queria que a pessoa descobrisse coisas do conto tradicional naqueles livros que estão de origem, mas que a ilustração acrescenta ou reafirma. Pronto, não é? Estou-me a lembrar, por exemplo, de um livro do Barba Azul, onde nem sequer há a cor azul, por exemplo. Ou seja, a narrativa visual acrescenta-nos outros elementos, dá-nos outro corpus textual e iconográfico que o texto não dá, por exemplo, não é? Pronto. E é muito isto. Pronto. Parece-me bem interessante. E como já tem essa base que desenvolveu para o trabalho da professora Fátima. Sim, a minha ideia é falar do que é literatura, o que são as fronteiras da literatura, não é? Definir muito bem o que é um livro-álbum. Certo. Pôr um pezinho na ilustração também, o que é isto, este corredor, eu não queria chamar evolutivo, não é? Porque eu não sou muito corrente evolucionista, mas de mudação, não é? Houve aqui uma mutação e um crescendo na construção da ilustração. E depois falar do que é realmente um conto tradicional e como ele pode ficar cristalizado num conto de autor, não é? Quando há esta cristalização no objeto do livro, que acaba por acontecer, não é? E depois fazer esta aplicabilidade ou esta proposta de aplicabilidade teórica através da prática. Certo. Pronto, com a construção das propostas de oficina. Pronto. No fundo, acho interessante aquilo que disse agora, porque é como alguns investigadores chamam grounded theory, ou seja, a sua prática pode servir para construir algumas coisas teóricas que ainda não se sabem sobre este assunto, ou seja, é um pouco ao contrário. Sim, por isso é que eu acho até a afirmação da Ana da Silva aqui entre nós, eu acho que ela pode sempre, mesmo não havendo nada... Olha, isto está a gravar, não sei se isto depois interessa aos meus colegas, okay. Mas lá está, quando não há, nós podemos ir por outros caminhos tentando perceber. Felizmente, no meu caso, não há tudo, mas já vai havendo alguma coisa, e aquilo que não há,
posso fundamentar, não é, com outros saberes, trabalhos que já estão a ser desenvolvidos e aquilo que eu vou apreendendo e percebendo do meio, não é? Sim, e esta questão da aplicabilidade parece pertinente. Exatamente. Isto é uma questão importante e se calhar também não fui muito clara na forma como expliquei à Ana. Nós temos que sempre partir de algum conhecimento que existe, de algo que se sabe. E a Andréia explicou aqui que já tem alguns elementos que sabe daqui e da acolá, ou seja, quando nós fazemos um trabalho desta natureza de investigação, temos que sempre partir de algo que já é conhecido. Depois podemos ou não criar uma coisa nova, mas não podemos partir do princípio de que não existe revisão de literatura, quer dizer, eu não posso simplesmente dizer, como não há literatura sobre como ler álbuns que não têm escrita, que são só meramente pictórios, eu não posso fazer uma revisão da literatura, não, isso eu não posso dizer, não é? Eu tenho que sempre partir de algo que já se conhece, não é? E depois estender o meu trabalho. Portanto, era nesse sentido que eu estava a tentar dizer, não, tenho que fazer a tabela na mesma, tenho que ter uma revisão da literatura na mesma. Agora, pode dizer, há esta falha na literatura, já sabemos isto sobre estes álbuns, sabemos aquilo sobre a tradição oral. Agora, é isso que eu vou fazer, vou tentar fundir os dois e ver onde é que eles se tocam e se aproximam. Pronto. E, portanto, eu tenho aqui uma confluência de coisas e há aqui um caminhinho entre eles que eu vou tentar seguir para conhecer como é que eles relacionam ou como é que se podem fundir ou como é que se podem separar. Não é? Ok. Pronto, então, mas acho boa ideia, não é? Acho sim, eu também se calhar ia propor, era juntamente com a minha tabela, eu enviar-lhe o esqueleto do que para mim seria o índice. Está bem. Acho bem. Porque eu aí já consigo, é claro que depois pode haver ali algumas oscilações, mas é assim, eu também tenho 2 meses, mas aí não tenho muito tempo, não é? Certo. Não tenho muito tempo, quer dizer, para passear por outros caminhos. Portanto, se eu partilhar consigo logo o esqueleto, a professora Luísa também, pronto, percebe logo se acha viável ou não acha e pode sempre dar-me ali alguma dica para eu repensar. Exatamente. Mais até do ponto de vista metodológico, porque isso pode ser a minha maior falha aqui, não é? A nível de investigação, onde eu investiguei mais foi quando tirei a licenciatura em Antropologia, onde eu aí fazia trabalho de campo e estava habituada aos métodos todos. Entretanto, isso perdeu-se e mesmo nas pós-graduações que fiz, pronto, os métodos não são assim tão relevantes, para assim dizer. Está bem? Está bem. Pronto, olha, é isto. Está bem, Andréia. Ok. E com muita inveja do seu jardim, pronto. Está muito verde para este lado. Está muito verde, exatamente. Mas aqui estão os andaimes todos, já não é tão interessante. Pois não. Mas é ao ar livre, é sempre, isso é sempre melhor. É sempre uma mais-valia. Vou pensar nisso para a próxima aula, pôr-me ali no meu quintal também assim. Tudo verde atrás. Pronto, tá bem. É sempre outro ar e dá uma disposição diferente. Então vá, olha, bom domingo, Andréia, bom trabalho. Obrigada, vou trabalhar este fim de semana, portanto, mas é o que é. Ignore então o meu e-mail, está bem? Foi importante que lhe tinha enviado e quando enviar-lhe, agora durante esta semana, isto tudo já alinhavado, está bem? Certíssimo. Tá bem? Fica à espera do e-mail, está bem, Andréia? Obrigada então pelo seu tempo. Bom fim de semana, Luísa. Beijinhos, adeus, bom fim de semana.